Herbalife. Depois do EVS eu me encontrei na Herbalife, né? E principalmente de 6 anos para cá, quando a gente tomou a decisão de fazer sério o negócio. Vou passar alguns dados para vocês. De antemão, não sei como é que eu passo aqui, só clica. De antemão, eu queria fazer aí nosso agradecimento especial aí a esse casal, né? Incrível, Nick e Bárbara, pessoas que se tornaram amigos nossos aí. E, Nick, você revolucionou o negócio aqui no Rio de Janeiro. Foi sensacional te receber. O grupo está amando aí seu treinamento até hoje, inspirador total. E eu espero, de antemão, junto com a minha esposa aí, né, lógico, compartilhar um pouquinho da nossa essência, né? O que é que a gente faz em relação ao EVS empresarial, do seu grupo e para todo mundo que está escutando, né? Eu sou um cara muito direto ao ponto, eu gosto de números, eu gosto de objetividade, então a gente vai logo direto para o treinamento. A primeira coisa que você tem que entender sobre EVS é porque o EVS é um negócio, né? O EVS, ele tem uma característica que a maioria das pessoas que desenvolvem o negócio da Herbalife, eles não entendem muito bem quando eles abrem o EVS. Mas a coisa principal é que as pessoas que não ganham o que merecem, elas ganham... as pessoas não ganham o que merecem, elas ganham exatamente o quanto elas sabem negociar em ambientes diferentes entre a sobrevivência, a construção e a alavancagem. Eu queria compartilhar isso com vocês porque negociação é a coisa mais importante do mundo dos negócios, né? Parece redundante, mas parece que no mundo dos negócios as pessoas focam em tudo, menos em negociar. E negociar tem a ver com a característica de fazer com que uma pessoa dê algo que você quer em troca de algo que ela quer. Então, tem a ver também com convencer uma pessoa, né? A gente está falando de clientes, a gente está falando de ampliação de EVS, a gente está falando de uma série de coisas. E convencer uma pessoa não quer dizer fazer mal a alguém. E a maioria das pessoas elas não se dão bem com vendas porque elas acham que estão convencendo alguma coisa. Tanto que 97% das pessoas que eu conheço da Herbalife têm problemas com fechamento. É justamente o momento de concluir a negociação que a maioria das pessoas elas ficam, né, aquela coisa ali do fechamento. E hoje esse treinamento vai acabar com isso e ao mesmo tempo dar algumas soluções aí que a gente entende que são soluções práticas, simples e que não tem nada a ver com filosofia de negócio de um ou de outro, é mais coisas que a gente aplica aqui, tá? Grandes negociadores, quando negociam bem, não negociam nada. Apenas fazem propostas irresistíveis. Eles se preparam tanto antes de quebrar todas as objeções e não negociar, apenas fechar. Então, anota aí uma coisa que você tem que entender. Todo fechamento na Herbalife, ele começa no início, não no final. Você está recebendo um cara no EVS, você está recebendo uma pessoa no STS, qualquer coisa que aconteça, porque o EVS, na verdade, é o início, né? Anota isso aí que depois, durante o treinamento, você vai entender. Todo fechamento, ele começa no início. Quando a pessoa ela inicia bem, ela já fechou. E no final vai ter a pergunta mágica. Você prefere débito ou crédito? Só isso. É mais uma conclusão do que a pessoa prefere. Se é débito, se é crédito. Então isso no mundo dos negócios, gente, não tem nada a ver com Herbalife. Tem a ver com negociação. Eu era um corretor da Bolsa de Valores. Quando eu entrei na Bolsa, eu não sabia nem o que era ação. Mas eu sabia algumas coisas sobre números, né? De visitar uma pessoa, de fazer uma excelente explicação, agregar valor muito forte no início e no final perguntar se você quer investir 70 ou só quer começar devagar com 50 mil. Meu objetivo era 25 mil por investidor. Mas você quer começar com 70, que a maioria das pessoas começa, ou quer começar com 50? Ah, não, vou começar com 25. Pronto, concluí o meu objetivo. Então você tem que entender que não importa o produto. O que importa, na verdade, é primeiro os números e segundo, essas características da negociação, que ela começa, o fechamento começa no início. Sabendo disso, a gente tem que entender o seguinte, existem 10 tipos de venda na Herbalife, tá? As 3 primeiras te mantêm na sobrevivência. E eu sou PhD em sobreviver na Herbalife. Eu passei 12 anos, eu particularmente, né? Cris não, sempre foi top na Herbalife, sempre foi uma das maiores líderes desse país, mas eu particularmente, eu nunca fui bem desde o início da Herbalife. Porque eu ficava só na parte da sobrevivência. E a maioria das pessoas, elas não entendem isso. Primeira coisa, vamos dizer que
você está trabalhando aí com... A gente está muito 3 dias de almoço, né? No nosso espaço Vida Saudável. Aí depois vem a cartela, produto fechado, ponto. Acabou. E a pessoa fica naquela roda ali. EVE, sobrevivendo, compra estoque. EVE, sobrevivendo, compra estoque. Tem alguma coisa errada nisso? De jeito nenhum. É muito bom você ter seu próprio negócio, ganhar lá seus 3 mil reais, que seja do lado da sua casa, dentro do seu EVE, você tem que ter um chefe, você tem que ter metas a cumprir e ser feliz, não é verdade? E a gente tem muita gente do nosso grupo assim, e a gente deseja que eles fiquem assim, já que a felicidade deles é essa, show de bola. Só que, a partir do momento que você cadastra uma pessoa, você começou a trabalhar a parte da construção. E na construção, você vai vender não somente o cadastro, mas também o negócio e principalmente a visão de ir no treinamento, não é verdade? A gente cadastra, vende a visão do negócio e de ir no treinamento. Então, a gente está construindo. A maioria de nós, no início da construção, a gente está ali cadastrando uma pessoa, está vendendo um negócio, que o negócio é fora de controle, que é animado, que a gente vai para o melhor STS da história, que vai para a melhor extravagância da história, mas nesse momento atual, a gente ainda está na sobrevivência. E muitas pessoas nesse inteirinho aí, eles não entendem como que eu posso vender uma construção se eu estou na sobrevivência. Mark Hughes fez isso e todos os grandes negociadores do mundo fizeram isso. Então, a primeira regra para um negociador é partir para a construção imediatamente e para a alavancagem dos royalties o mais rápido possível, independente do quanto você esteja ganhando na Herbalife. Vou repetir, partir direto para a construção e direto para a alavancagem dos royalties, independente do quanto esteja ganhando. E aí vai concluir o seguinte, caramba, Bruno, então eu entendi. O negócio, então, é fazer tudo junto. Se seu objetivo é construir royalties, sim. Todos os tabuladores, todos os guetos, milionários, presidentes, eles não entram um mês. Cara, como é que eu vou pagar minhas contas esse mês? Não, todos entram um mês assim, como que eu vou fazer 5 mil pontos, 7 mil pontos, como é que eu vou colocar 10 pessoas no STS? E por isso a gente faz EVS. Então, por isso que eu quero introduzir isso, porque, na verdade, fazer EVS de forma bem sucedida tem a ver com a sua intenção. Se você tiver uma intenção apenas de sobreviver, você vai sobreviver. E o pior, a maioria das pessoas não conseguem nem sobreviver tão bem assim. Porque o foco é sobreviver. Eu não quero nem falar de objetivos 10x, nem esse é o caso. Eu estou falando mais de você concentrar a sua cabeça não somente em sobreviver, mas em alavancar. Só existe uma forma de você alavancar. Na Herbalife é através de ampliação de outros EVS. Você alavanca o seu tempo. Pensando aqui como empresários, eu declaro que essa sala só tem membro da equipe internacional de presidentes e acima, no curto período de tempo, bem brevemente, aqui a gente está batendo um papo enquanto a gente não vira 50K, 60K, não é verdade, gente? Nessa sala nós temos que pensar como empresários. O empresário, ele não pensa na sobrevivência, ele pensa na expansão. Anota isso. Cara, eu demorei alguns anos para entender isso. Se você não entendeu, executa da mesma forma, porque quando o empresário ele pensa em quantas unidades ele vai ter. Ele não pensa ainda só, né? Ele pensa, mas ele não pensa só. Não. A pessoa que pensa na sobrevivência, primeiro que mais de 80% das pessoas que entram na Herbalife, eles entram saindo do mercado de trabalho e entram a abrir um EVS. E quando é muito natural abrir um EVS focado em que, caraca, eu preciso pagar minhas contas, Pronto, você começou já, não errado, mas você começou limitado. Porque a tua mente ela vai te levar exatamente ao teu resultado final. Então, tendo isso bem claro, o teu propósito, em primeiro lugar, na verdade, é ter que sair o mais rápido possível na mente da sobrevivência. Por que eu estou falando isso, gente? Eu passei 12 anos na sobrevivência na Herbalife. Tanto que uma parte desse período aí foi trabalhando no mercado tradicional, como corretor da Bolsa de Valores. Quando mudou o chip, não sei o que aconteceu, quando mudou o chip, assim, a gente estava ao mesmo tempo desesperado para pagar o aluguel no dia seguinte, mas fazendo 10 apresentações de negócio, colocando 10 pessoas no STS. É tudo junto e misturado. No momento da construção, você não entende porque, caraca, calma aí, como que pode eu estar agora, nesse momento, caraca, será que amanhã eu vou pagar aluguel? Mas ao mesmo tempo tem
8 consultores olhando para você, caraca, esse cara, eu vou seguir esse cara que eu vou dar certo. Por quê? Aprende uma coisa que eu aprendi com a minha esposa. Não venda você, venda a Herbalife. Isso é muito importante. No início, você tem que vender a Herbalife. Só que agora a gente vai passar para o patamar que você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai construir muito forte, você vai alavancar muito forte e seus resultados vão ser muito fortes. E agora você passou pelo período que eu e a Cris a gente chama dos nossos 6 months, né? Na verdade, os 6 primeiros meses, onde eu e a Cris passamos de 0 para 12 mil líquidos. Agora sim você vai vender você. Você vai vender teu resultado, você vai vender teu EVS e agora você vai partir com muito mais pressão para a fase da construção e agora muito mais pressão ainda você vai entrar na área da alavancagem. Por isso que 2 anos depois a gente passou a ganhar mais de 20 mil por mês. Porque a gente pegou esses 6 primeiros meses, colocamos foco intenso em mostrar esses 6 primeiros meses, ó, eu sei te levar a 12 mil. Porque todo ser humano nesse Brasil, se ganhar de 7 a 10 mil, ele está maravilhado. Inclusive eu e minha esposa, porque quando eu tive o princípio de infarto, a gente viu, agora ou a Herbalife dá certo ou a Herbalife dá certo, a gente falou, a gente precisa de 10 mil, ponto final. Eu não vou trabalhar para ganhar 5 mil. E eu e minha esposa, cara, é sol quente, fazendo convite, uma série de coisas, e nesses 6 primeiros meses, a gente passou de tudo. É de tudo, gente. O primeiro mês, só para você ter uma noção, pelo fato de a gente ter tomado a decisão de cortar todas as fontes de renda para fazer só a Herbalife, não é por causa da Herbalife. Nós tomamos a decisão de baixar o nosso padrão de vida absurdamente. Fomos morar em frente ao presídio da Lagoa Santa, um aluguel de R$ 400. Para quê? Para construir. Eu não queria saber de luxo nada, junto com a minha esposa. Eu queria, na verdade, construção. E nesse momento, o que começou a acontecer? Eu dividi, por exemplo, um cuscuz com a minha esposa em um momento que eu priorizei colocar lá, junto com ela, R$ 2.400 de reposição de estoque, R$ 1.000 e poucos de aluguel. Quando a gente voltou para casa, pagamos tudo, mas não tem nem dinheiro para comer. E agora? Vamos lá, dividimos o cuscuz e vamos embora. No dia seguinte, R$ 2.000 e poucos, e assim sucessivamente. Essas histórias, inclusive muitos aqui podem estar passando por períodos assim, eu vim aqui para te dar uma notícia. Você vai ser presidente da Herbalife. Porque pessoas gigantes permanecem no meio da adversidade. A maioria das pessoas, elas acham que pessoas gigantes não passam por adversidade. Não, pessoas gigantes, pessoas que se tornam grandes, são pessoas que tomam as boas decisões no meio da adversidade. São pessoas que no meio da chuva continuam convidando. São pessoas que no meio da escassez financeira continuam apresentando um negócio. Essas são as pessoas que crescem. São as pessoas que passam desse nível de sobrevivência para ir direto para o nível de construção e de alavancagem. Então, estando bem claro que a mente que ela vai determinar o teu sucesso, agora a gente vai passar para a técnica. A técnica é 5%. Lógico que são 5% assim, vitais, mas se você não tiver uma mente focada em realmente alavancar a sua vida, a coisa você vai estar no treinamento apenas para aprender uma técnica nova, enfim. E hoje a gente vai falar sobre vivendo o propósito da Herbalife. Primeira coisa, para você mudar a tua referência, para você mudar a tua forma de pensar com relação a essa parte da sobrevivência, para você parar de pensar somente em sobreviver, você tem que estar fazendo uma coisa que eu não vou perder muito tempo nisso, mas que faz toda a diferença. Livros, treinamentos, áudios, vídeo, ausência de negatividade. Exclua da sua vida por um período todas as pessoas que trazem alguma negatividade. Isso vai te deixar forte para duas coisas: mostrar liderança frente aos desafios e pensar mais nos outros do que em si mesmo. Isso é viver o propósito da Herbalife. Às vezes eu estou em um momento difícil financeiramente, mas estou pensando nos outros. Esse é o propósito da Herbalife. Para você ficar forte dentro do propósito da Herbalife, você tem que trabalhar muito forte o crescimento pessoal. Então pode anotar isso, faz parte da vida de uma pessoa da Herbalife, crescimento pessoal. Todas as vezes que você tiver desafios que são maiores do que você hoje, é porque você está lendo pouco, está indo a pouco treinamento, está escutando pouco áudio do Jim Rohn, está vendo pouco vídeo do Mark Hughes. Quando a mente está mais solucionativa, os desafios ficam pequenos. E aí, automaticamente, você passa por propósito, porque não importa o que está acontecendo, você tem uma atitude acima da média de continuar vivendo pelo propósito, que é o quê? Mostrar liderança, porque tem líder que quer virar líder e fala problema para o downline. Isso não existe na Herbalife.
Principalmente agora com a era dos espaços compartilhados. Você tem que estar dentro do espaço compartilhado com o teu downline e está tudo ótimo no início da construção, não é verdade? Esse é um desafio, mas você tem que estar muito forte no crescimento pessoal. Então, 7 maneiras infalíveis de cliente fechar em você. E quando eu falo cliente, eu queria compartilhar bem rapidamente coisas que fazem parte do método de negociação, que a gente, por osmose, faz na Herbalife, mas que às vezes não fica claro por que essas coisas funcionam. E vocês, negociadores que estão objetivando virar get, virar milionário, virar presidente, vocês têm que intuitivamente usar isso dentro do seu EVS. A primeira dela é a lei da reciprocidade. Criar um saldo devedor emocional no seu cliente. Quando você dá uma barra de proteína, você vende a caixa, e assim sucessivamente. E gerar no outro lado uma clareza de sacrifício, porque não adianta você dar uma coisa. Você chega para ele e fala assim, ó, eu estou te dando isso, é um presente aqui que para mim custou isso, mas você merece. O que acontece? Faz uma oferta que será negada e abre uma concessão gerando reciprocidade e fechamento. Então, quando você dá, você recebe. É dando que se recebe. Isso aí é uma lei. Anota, leis funcionam. Tanto que a maior parte das empresas americanas, elas partem do pressuposto que elas primeiro dão uma degustação para depois automaticamente ter a coisa. Então, quando a pessoa está com a mentalidade na sobrevivência, é muito difícil dar algo. Só que é dando que se recebe, é dando que você lota o seu espaço. E assim sucessivamente. E essa é a nossa filosofia. A segunda, a lei do contraste. Grandes negociadores negociam fatos, mas mudam a percepção dos fatos. Que no caso é a persuasão. Às vezes vai entrar uma pessoa no teu espaço Vida Saudável que reza até a morte dela dizendo que nunca vai substituir o almoço por um shake, não é verdade? E a gente, com técnicas de negociação, começamos a mudar o quê? O contraste da pessoa. A percepção da pessoa, ela começa a ir para o caminho, calma aí, realmente, eu preciso da nutrição, e assim sucessivamente. O que significa a lei do contraste? Anota, agregar valor. Quando você agrega valor para o seu cliente, você faz ele aprender. Quando o seu cliente entra no seu espaço e ele sai do espaço, cara, eu aprendi coisas aqui, automaticamente significa um poder muito forte de fechamento depois. Isso é agregar valor. Lei da coerência, dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados. O comércio ele trabalha muito forte com isso, né? Quem se caixa precisa fazer algo, as pessoas se obrigam a comprar. Perguntas de grande negociador. O que precisa acontecer para você se tornar nosso cliente? Não busque necessidades e desejos, busque criar coerência e feche em cima disso e ele terá que manter. Essa é a famosa pergunta dos 3 porquês a pessoa quer emagrecer, lembra? Por que você quer emagrecer? A pessoa vai falar. Segundo, mas por que realmente você quer emagrecer? Pô, vai falar. É terceira, mano. Vamos lá. Por que você de verdade quer emagrecer agora? Aí a pessoa vai falar, cara, você não vai acreditar. E aí, quando ela começa a falar isso, pronto. Agora, todo o teu fechamento vai ser em suprir a necessidade dela. O meu marido não está me buscando mais. Ó, já fica tranquila. O que vai acontecer? Ó, nós vamos fazer um desafio. Não vai ser barato, tá? Tem desafio nosso aqui que é R$4.500. Você não precisa fechar isso, não. Você pode até fechar um meio termo, 2.500. Eu até parcelo para você em 6 vezes. Mas o mais importante, daqui a 3 meses, se você fizer exatamente o que eu estou te falando, você vai ver como é que teu marido vai te buscar. Você criou uma ponte, a lei da coerência. Ela não vai fechar porque ela ama a Herbalife. Ela vai fechar porque ela quer que o marido dela busque ela. Então, isso impacta muito forte o fechamento. Você explode o teu faturamento porque você está usando técnica de convencimento. Agora uma pergunta, gente. Esse convencimento é bom ou ruim para ela? Então é por isso que você tem que mudar a chave. Convencer uma pessoa na Herbalife é muito bom. Convencer uma pessoa a usar o produto, acompanhar ela, mudar a vida dela é muito bom. Convencer significa mostrar fatos, usar leis de persuasão que faz com que a pessoa tome a decisão. Eu mesmo, eu posso chegar e ter uma necessidade absurda na minha vida, mas se não tiver um excelente negociador para me mostrar, ô Bruno, olha só, olha o que está acontecendo com a tua vida se você não tomar a decisão, por exemplo, de trocar de celular. Olha só, pô, você é um membro da equipe internacional de milionários, 7.500 rodas. Olha só, o cara vai chegando, pô, você precisa. Aí eu, caraca, verdade.
Pô, legal. Deu para entender? Usando a lei da coerência. Então, uma dica poderosa, gente. Usa a lei da coerência para tudo. Antes de você ser uma pessoa normal do comércio, né? Que aqui só tem gente anormal, não é normal. Porque o que é o normal do comércio? O cara quer ficar falando, e não ouve o cara. Você tem que ouvir a pessoa para entender coerentemente aonde é que você vai entrar para o fechamento. E sempre o fechamento é no início. Ó, tem programa de 4.500, 6.000 reais, mas você pode usar o meio termo, 2.500, 2.800 reais, eu parcelo para você em 6 vezes. Fica tranquilo, esse negócio de preço vai sair barato para você. É mais barato que comer. Mas o mais importante, agora vem a coerência. E aí você vai e fecha. Fechou a lacuna, acabou. Quando você vê que a pessoa já está concordando, você prefere débito ou crédito? E cala sua boca. Ah, crédito? Ah, então beleza. É Master ou Visa? Master. Ah, então presta aqui, deixa eu ver se passa. Deixa eu ver se passa, meu filho. Já pegou o cartão, já jogou. Quando sai a folha azul, pronto. Você já está na frente da mulher, já pegou o kit todo, toma aqui, desafio 90 dias. 90 dias desse, pronto, 10, 12 mil reais. Calma que eu vou te ensinar como é que você lota a sua agenda de bioimpedância dentro do Espaço Vida Saudável para você ter vários fechamentos desses. Por isso que eu primeiro comecei com a tua mentalidade saindo da sobrevivência para ir para o nível de construção, nível de alavancagem, nível de riqueza realmente, para depois fazer você entender por que as negociações funcionam e são leis para você usar isso, para que você não coloque um bando de gente no teu EVS e depois não tenha resultado. Para você usar isso. A próxima lei é a lei do compromisso. O propósito do compromisso público é a pessoa não recuar. Isso o Vinícius Corpo ensinou a gente muito forte aí com o desafio, né? Todo mundo já sabe disso. Faz o cliente publicar online. Tá entendendo? Por exemplo, o cara vai na loja. Ah, eu quero trocar o combo da minha casa, vai gastar 500 reais. Só que ele leva um amigo. Nisso que ele leva um amigo, chegou lá, gastou 3 mil. Tá entendendo? Ah, não, eu preciso do azulejo, eu preciso do... Né? É aquela coisa. Então, não vou passar muito tempo nessa. Bota o povo para se comprometer. Tá entendendo? Não é só com você, coach, não. Coloca ele para se comprometer publicamente. Dá estrela para ele. Ó, se você colocar no teu Facebook, no teu Instagram, que você iniciou um desafio, 90 dias comigo, você não tem noção. Cara, dá um mundos e fundos para ele, tá entendendo? E a tua publicação tem que continuar lá até o final do desafio, entendeu? Faz alguma coisa para que ele fique assim, caramba, se mexendo. Então, olha só, as pessoas fazem mais para não perder do que para ganhar. E a maioria das pessoas, inclusive os nossos clientes, quando eles tomam essa decisão, o que acontece? Eles dão um resultado absurdo. Da mesma forma, você supervisor, você equipe mundial, quando você não envia planilha para o seu upline, o que acontece? Você não tem para quem mostrar resultado. Você não tem quem te cobre. O que acontece? Você pode se esconder ao redor da mediocridade humana, que é o seguinte, não estou convidando, mas ninguém sabe. Eu não estou apresentando, mas ninguém sabe. Eu não estou vendendo, mas ninguém sabe. Quando a gente se esconde, e todos nós, seres humanos, temos aquela mediocridadezinha, tá entendendo? Aquela coisinha que fica lá no coração, lá, fala, não vou fazer, mas ninguém está olhando mesmo. Quando você toma a decisão de se comprometer publicamente, o que acontece? Você tem mais resultado. Por quê? Porque você está usando uma lei de negociação contra, entre aspas, que na verdade é a favor de você. Você está usando ela contra você, que vai levar você a fazer toda a diferença, tá? E a lei da conformidade. Uma coisa que é importantíssima dentro do EVS. Gente, é muito importante isso. Cara, se você está fazendo um shake trufadão, aquele shake de 60 reais, acho que foi hoje. Hoje eu vendi um shake de 48 mais 12, deu 60 reais o shake. 60 reais. Cara, na hora que você está vendendo um shake de 60 reais, cara, para tudo. Gente, cara, que vocês não vão acreditar. Olha o shake do fulano de tal. Gente, olha isso, gente, para. Vamos filmar. Filma. Cara, que você perdeu isso na Herbalife, virou um negócio automático. Eu vou nos espaços Vida Saudável, tá todo mundo no celular, assim, ó. Cara, o anfitrião que faz o negócio acontecer dentro do espaço Vida Saudável. Você tem que criar um negócio assim, sabe? É uma festa comercial. E o que acontece com a conformidade? Vai todo mundo olhar para aquele shake durante todo o período que o cara está tomando o negócio. Eles vão ficar olhando naquele negócio. Caraca, a próxima shake eu vou comer. Caraca, aí. Fulano até ganhou palmas, vídeo. Tô aqui nesse pudim horrível aqui. Nossa Senhora. Eu vou nesse shake aí, cara. Pode deixar. O que acontece? É isso. É a lei da conformidade. É um seguindo o outro. Um seguindo o outro. O que acontece com a gente na Herbalife? Vamos lá. Vamos para as extravagâncias agora. Quem é supervisor da equipe mundial vai ver uma penca de Get sendo reconhecida. Aí tu fica lá. Caraca, meu irmão, quero virar Get.
Tá entendendo? Aí os Guedes vão falar, caraca, porra, uma penca de gente virar milionário, eu sou idiota mesmo, caraca, eu não recruto, tal. Aí vai os milionários, meu Deus do céu, uma penca de novo de presidente, eu tô dentro, tal. Tem noção, a gente no Honors, a gente fica assim, meu Deus do céu, eu sou um imbecil. Todo mundo nos cá, não, eu tô dentro, vambora pra cima do Tchela. Por quê? Porque é a lei da conformidade, isso é marketing. Isso faz toda a diferença. O Mark Hughes ele usa isso desde a criação da Herbalife. Olha as HUMs, os depoimentos. Por quê? Porque está todo mundo usando o produto. Vou usar também. Está todo mundo tendo sucesso no negócio. Caraca, me dá meu kit de cadastro, eu quero entrar. E assim sucessivamente. Ok? Lei da autoridade. Isso é muito poderoso. O anfitrião da Herbalife ele tem que entender que ele investe em treinamento, ele investe em STS. Ó, cada STS que você vai é um treinamento com uma pessoa que é multimilionária, não sei se você sabe. Mas a maioria dos milionários e presidentes já tem patrimônios milionários. Então, você tem que se autopromover. Isso aí você tem que anotar. Anota isso. Isso é importante. Está lá no Segredo da Mente Milionária. As pessoas ricas gostam de se autopromover. Não é autopromoção para levar ao ego, tá entendendo? É autopromoção para você mostrar autoridade no assunto. É diferente. Usem a autopromoção de seus treinamentos médicos. Apresentação A3. Muito poderoso isso. Por quê? Porque se eu chamar uma pessoa da minha lista quente para o meu patrocinador Nick e a Bárbara apresentar, o que acontece? A minha lista quente, o que ela vai falar? Nada. Ela não vai ficar questionando, não vai ficar fazendo gracinha, falar que é Herbalife. Não, ela está assim, essa pessoa tem autoridade. Principalmente se eu falar assim, cara, você não vai acreditar. Esses dois aqui é o casal mais alucinado de sucesso do Espírito Santo inteiro, fora de controle. Cara, preste atenção, que você tomar a decisão de fazer um negócio com esses caras junto com a gente, você não tem noção. Os caras estão voando, é questão de prosperidade. Anota aí, vai. Nick, Bárbara, fica à vontade, pode falar. Eu calo a minha boca, porque tem supervisor que apresenta e fica, não, mas é incrível. Nossa, cala a boca, autoridade, você já delegou autoridade. Delegou autoridade? Agora eles vão fechar. Por quê? Porque é uma lei. Quem tem autoridade, fecha. Olha os vídeos aí, nesse negócio de mídia social. Só que aí eles usam a autoridade para vender curso. A gente não precisa vender curso. A gente vende, na verdade, uma coisa que vai mudar de verdade a vida da pessoa, que é o produto. A gente vende uma coisa que vai mudar a vida da pessoa mesmo, que é o negócio, é o EVS, é os royalties, e assim sucessivamente, tá? Lei da escassez. Gente, olha só. Que dia que vai ter outro STS? Ah, não, tem todo mês. Cara, fechou, acabou. É surreal. Que dia que vai ter o estágio extravagante? Não, fica tranquilo. Ano que vem tem outra. Não precisa ir agora, não. Ah, tá tranquilo. Então, dizer aquilo que a pessoa perde se não tomar decisão. Para não perder, eu vou agir. Então, a pessoa que corre atrás, gente, últimos 5 minutos, você não vai acreditar, pode controle. Só que nós, futuros tabuladores aí, estou falando de supervisores, equipes mundiais, vocês precisam usar a regra lá dos 23,59 fechamento de mês agora no início do mês. Você não tem que estar trabalhando para fechar o mês, você tem que trabalhar no início do mês para fechar. Então, bota uma regra, até o dia 15 tem que ser um supervisor ativo. Supervisão ativa não é uma coisa que se constrói no último minuto do mês. Porque para você avançar, você tem que ter o quê? Um estoque muito forte, um compromisso muito forte de colocar o produto no mercado e uma meta de tempo. Até o dia 15 eu estou ativo. Agora, quais são as pessoas que até o dia 15 estão ativas? São as pessoas que decidiram até o dia 15 ser ativa. Então, a pessoa que não decide isso, ela não alcança. Só que quando chega no final do mês, o que começa a acontecer? Todos nós sabemos que se a gente não fizer algo até 23h59, o que acontece? Se a pessoa não for ativa e tiver organização, não tem comissão. Se a pessoa não fizer, não tem. E aí o que acontece? Todo mundo faz no raio do último segundo. Por quê? Porque está trabalhando a lei da escassez ao contrário. Contra. Então a pessoa posterga. Quando ela posterga, no negócio isso não é bom. Eu estou usando isso aí agora para o cliente. O que acontece quando você vai fazer o cliente? Olha só, eu tenho 5 vagas, eu cuido de 5 pessoas por vez. Eu cuido de 5, já tem 4. O que você quer fazer? Comigo tem resultado. Tá vendo esses 10 quilos que você quer emagrecer? Seus 10 quilos não são mais seus, são meus. Você está disposto a fazer exatamente o que eu vou te falar? Exatamente o que está no rótulo dos produtos de como usa?
Exatamente, exatamente, tô. Então pode pôr débito ou crédito. Fica tranquilo. Agora seus 10 quilos são meus. O que acontece? 5 vagas e autoridade. Você está usando as duas coisas ao mesmo tempo. E agora a gente vai usar isso para avaliar no Brasil. Gente, desculpa, eu estou aqui animado. Fui para Juiz de Fora agora escutar o nosso querido mentor aí, Vinícius Copo. A gente voltou de Juiz de Fora assim, fora de controle. Juiz de Fora de controle, né? Que treinamento. Nossa. Lei da influência. E aqui está tudo, ó. E a intensidade. Então, a reciprocidade. O Brasil é um lugar que, se você não faz alguma coisa por alguém, a pessoa já te odia. Ponto. Não é uma coisa assim, tipo assim, ah, não, eu não faço alguma coisa para alguém, eu posso ser respeitado. Não. No Brasil, se você não ajuda alguém, você está fora. Coerência, média. Compromisso, médio. Tanto que essa parte da reciprocidade é tão alta que mesmo você ajudando, você não faz mais do que a sua obrigação. Tá entendendo? Não existe essa coisa É muito difícil esse negócio da gratidão do Brasil. Mas se você não faz, aí você tá fora mesmo. Conformidade, autoridade. E brasileiro adora. Veio diretamente dos Estados Unidos da América. Pronto. Aí, nossa, compra tudo, faz controle. Deu para entender? Então, depois, se quiser, eu passo para o Nick essa apresentação, não tem problema nenhum. E agora a gente vai para a parte prática. Bruno, eu quero lotar o meu EVS. Já entendi. Não posso ficar pensando em pagar conta, não posso ficar meio que... Como é que eu vou fechar? Já entendi as leis, estou dentro. Agora eu vou lotar o EVS. E aí, falei com o Nick, ele autorizou, e eu, de grado, vou compartilhar com vocês como é que a gente lota o EVS, tá? Números são a única coisa que lhe separa entre 1.000 a 10 mil líquido com o cliente e de 10 a 100 mil na Herbalife. Gente, tira um print dessa tela, que é tudo que interessa. Números são a única, repete para você mesmo aí, fala, única coisa que lhe separa entre 1.000 a 10 mil líquido com o cliente. Números. Porque da mesma forma que você colocou clientes para você ganhar 3 a 5 mil reais no seu EVS, dessa mesma forma você pode ganhar 10 mil. E é isso que a gente vai compartilhar com vocês agora. A primeira coisa que você tem que entender, a gente chama aqui de cliente longo prazo, né? Que é aquele antigo cliente longo prazo. Que gente, é um pretexto para fechar logo 90 dias e explodir o faturamento, tá? Então você tem que entender o seguinte, o seu fator, a quantidade de pessoas que você tem para oferecer, que são os seus contatos. Contato é tudo que você tem para lotar o funil. Se a pessoa não vai para a rua para fazer contato, ela não tem contato. Se ela não faz aí o protocolo para fazer contato, ela não tem. Não importa a forma como você vai fazer contato. O que importa, na verdade, é a objetividade para você chegar ao número de contatos necessário. A quantidade de pessoas que agendou para ouvir a sua apresentação são os agendamentos. Ou seja, você pegou e vai agendar para automaticamente fazer a apresentação. 3. A quantidade de apresentações que foram efetivamente realizadas. 4. Fechamentos. Às vezes que você usou confiantemente as técnicas de fechamento na apresentação. Ou seja, você teve a oportunidade de fechar, são as vezes que você faz o fechamento. O custo e o lucro. O objetivo é o lucro. Então, todo mundo entendeu que quanto mais contato, mais agendamento. Quanto mais agendamento, mais apresentação. Só que isso é muito legal, é muito teórico, é muito lindo. Só que vamos para a parte prática, que é a sua parte. É o seu fator. Cada um aqui vai entender exatamente o que precisa fazer para lucrar 10 mil com o EVS. Lucrar, lucro líquido. Então, você tem que entender o seguinte. Vamos dizer que, porque EVS para mim, para a Cris, gente, é EVS mais cliente fora. É EVS mais faturamento. É EVS, é tudo junto e misturado, tá entendendo? Então, vamos dizer que você, por exemplo, precisa de 3 apresentações para fechar R$ 2.300, que é um cliente longo prazo. Né? Que nosso custo, nosso faturamento aqui é esse no mínimo, R$ 2.300. Meu filho fechou na semana retrasada, acho, passada, acho que foi 3.400 e pouco. Mas abaixo é isso aí, 2.300. Custo 1.300, já com as taxas do PagSeguro, R$ 1.000 de lucro. Quem concorda que 10 clientes desses dá 10 mil líquido? Quem concorda? Todo mundo. Show. Agora nós vamos ao seguinte. Quantos agendamentos eu preciso ter para ter 3 apresentações? Ponto. Você multiplica por 3 o teu fator.
Caraca, se eu preciso ter 5 apresentações para fechar um desse, porque tem a pasta aí do desafio, não tem, gente? Não muda nada, é a pasta do desafio. Para você fechar aquele pacotão de 90 dias, você anota aí agora quantas apresentações você precisa fazer, bioimpedância, seja dentro do espaço, seja fora do espaço, não importa. Você fez uma bioimpedância, sabe aquela bioimpedância top de agregar valor, isso é visceral, isso é gordura corporal, quantas para fechar um? Você pega esse quantos e multiplica por 3. Pronto, você vai ter o teu fator. Esse é o número de agendamentos que você precisa ter. Fechou? Pronto. Agora fica fácil. Quantos contatos eu preciso para ter 9 agendamentos? Aí você pega a mesma coisa e multiplica por 3. 27. Então vamos pegar, por exemplo, essa moça que está me olhando aqui agora, Giovana Garcia. Giovana Garcia, vamos dizer que ela precisa de 3 apresentações para fazer um fechamento. Ela já sabe que ela precisa agendar. Vamos dizer que ela queira fazer um cliente desse amanhã. É o que eu vou falar daqui a pouco. Porque você tem um poder de decisão. Não existe esse negócio na Herbalife e falar, não, eu vou construir para ganhar 10 mil daqui a, não sei, um dia eu vou ganhar. Não existe isso. Existe um fator numérico seu, vezes 3, que vai fazer o número que você vai agendar. E para agendar 9, você tem que ter 27 contatos na tua frente. Entendeu, Giovana? 27 contatos. Agora, o que você vai fazer para ter os contatos? Aí depende da velocidade da ferramenta que você quer usar e depende da urgência que você quer ter os 27 contatos, porque você tem urgência ou não de ter os R$ 1.000 de líquido. Deu para entender? E assim sucessivamente. Então, a pergunta mágica. Quantas apresentações eu preciso ter para ganhar 10 mil? Líquido com cliente. 30. Nesse caso aqui, uma pessoa que precisa de 3. 30. Quantos agendamentos? 90. Quantos contatos? 270. Pronto. A pessoa resolveu a vida dela. Vamos dizer que uma pessoa use o próprio EVS para agendar avaliações fora do horário comercial, fora do horário do espaço, fora do horário do café da manhã. Ela pegue os horários extras, já que está pagando aluguel, para agendar gente para ganhar uma bioimpedância. Vai saber já o que faz isso também. Primeiro passo. Primeiro grande passo é você saber o perfil que fecha. Sabe aquele perfil, Bruno, eu preciso fazer dinheiro para ontem. Sabe, eu preciso ganhar, tipo assim, 5 mil, 10 mil, é para ontem. Eu tô com família, tô em Herbalife em tempo integral, é ontem. Não é treinamento teórico aqui não, gente, é prática, para ontem. Primeiro grande passo, você tem que definir o perfil. Não adianta você abordar as jovenzinhas comedoras de McDonald's, não adianta nada. Primeiro passo, você identificar que os baby boomers são foco. Mulheres e homens acima de 45 anos, acima do peso, são pessoas que prioridade dessa pessoa. Saúde, controle de peso, retardar envelhecimento e tudo que a Herbalife oferece. Além do capital e do cartão de crédito, é a prioridade dela. Sabe por quê? Ele já tem capital, já tem cartão de crédito, já tem, às vezes, uma casa própria, já tem o seu carro próprio. Pessoas de 45, 50 anos, olha, eu vou te falar uma coisa. Você vai constatar que seus maiores fechamentos dentro do seu EVS são com essas pessoas. Agora. Mulheres, então, as senhorinhas, tem tempo livre, fica lá com você no EVS. Um dia compra R$ 600, 3 dias depois compra R$ 800. É assim. Por quê? Primeiro, que é a prioridade delas. Segundo, elas têm dinheiro. Tá? Elas têm uma condição financeira estável. A maioria são viúvas e essa coisa toda. Então, esse é um foco. Para ter um negócio bem sucedido, você tem que ter um foco, tem que ter um avatar, que é o perfil. Segundo passo, profissionalismo. Eu amo as pessoas que fazem Herbalife, nada contra, sabe? Mas eu e o grupo aqui, eu e a Cris, a gente bota muito foco em traje social. Porque dentro da lei do triunfo, tem um capítulo inteiro de um cara que estudou durante 30 anos os mais multimilionários, e em um capítulo ele fala que a lei do vestuário, ela influencia no seu fechamento. Ponto final. Então, se o cara fala, eu não vou testar. Então, lei do vestuário, você pode estar com o teu PIN, bota, não sei, mas assim, você tem que estar na beca dentro do espaço Vida Saudável. Não é de terno e gravata. Não sei se todo mundo entendeu, né? Autopromoção, como já falamos, ser incisivo quando há o risco de morte, porque isso requer coragem para fazer e faz parte da lei da autoridade. Por quê? Porque você tem que mostrar para a pessoa que se ela não descer a visceral dela, se ela não descer a gordura corporal dela, o que acontece com pessoas que não fazem isso?
Tá entendendo? E automaticamente você cria uma necessidade. Ser claro sobre as 5 vagas. Olha, eu trabalho com 5 pessoas de cada vez. Clareza que é barato na hora do preço, né? Você pega ali, divide por preço, aquela coisa, e perguntar. Você prefere parcelar em 3 de tanto ou 5 de tanto? A gente trabalha muito forte assim, tá? E aqui entramos na parte do EVS. Então, essa parte aqui do CLP é para explosão de faturamento. Anota aí, explosão de faturamento. Bruno, não sei o que aconteceu aqui, abril teve muito feriado, aí você chega, por exemplo, no final do mês, e aí você precisa aí dar uma lacuna aí de mais 6, 7, 10, 8 mil reais de faturamento no teu caixa para, tipo, não só pagar as despesas do EVS, pagar as despesas do sistema, mas já também ter dinheiro em casa. CLP, que é o desafio 90 dias, né? Agora, vira a tua página, agora a gente vai falar direto sobre EVS. Agora, esse gráfico aí é a coisa mais importante que um supervisor da Herbalife tem que entender quando ele abre um espaço Vida Saudável. É a coisa mais importante de todas e é uma coisa que a maioria das pessoas não entendem. E a gente precisou passar pelo processo para entender o porquê que uma pessoa não chega logo aos níveis altos dentro de faturamento do EVS. A primeira coisa, tem aquele período da montagem do EVS, não é verdade? Essa linha aí amarela antes de entrar no gráfico. Depois a pessoa monta o EVS, mobília o EVS, tá animadíssima com o EVS, e aí começa o quê? Convidar. É uma disposição, né? Caramba, abriu o EVS, agora tem que recuperar capital, e aí vai, começa a convidar, uma pressão total, fora de controle, e aí 10 a 15 VIP. A gente chama de VIP pessoas que fecham cartela, tá? A gente só trabalha com gente que fecha cartela, porque a gente quer fidelizar o cara antes, né? Cartela de VIP, cartela de 15, 20, 30, assim sucessivamente. E aí, caramba, fidelizou, por exemplo, uma cartela aqui no Rio de Janeiro é 450 reais, né? 345, mas é uns 400 e poucos reais. Então, pô, 10, 4 mil de faturamento, 15, já dá o quê? Já dá aí uns 6 mil de faturamento. Se uma pessoa fica ali 1 mês, 2 meses fazendo, já começa a bater 10, 12 mil de faturamento. Se uma pessoa tem um custo de 2 mil, 12 mil de faturamento, tira o custo de 6, sobra 6. Paga o custo operacional do espaço e começa ali a sobrar 2, 3 mil reais. E aí começa a entrar a famosa zona da sobrevivência do supervisor Herbalife. Ele começa a administrar a pobreza. Desculpem, amigos, mas estamos aqui entre amigos, né? Então, nós precisamos ser bem sinceros, né? Porque isso pode mudar a sua vida se você tomar uma decisão séria de romper isso. O que é administrar a pobreza? A pessoa ganha um lucrinho, paga as despesas e fica ali, tem o EVS. Não desce mais para convidar, não faz protocolo, nada, não faz nada para gerar contato. E aí fica naquela zona de conforto. Então, assim, todo o EVS do Brasil tem 10, 15. É impressionante. Você vai em qualquer EVS do Brasil, tem 10, tem 15, tem 20. 10, tem 15, tem 20. Por quê? Porque ela não rompeu o momento. Anota, momentum do EVS. O que é o momento? É quando a pessoa ela passa 6 meses na pressão. Ela inaugura o EVS e fica 6 meses na pressão. Eu conto nos dedos, inclusive do nosso grupo, quem ficou 6 meses na pressão de convite. É impressionante, por quê? Porque chega uma zona que fica confortável, dá dinheiro. Aí agora vem os 60 VIP. O que é o 60 VIP? É o momento que a pessoa nunca mais vai fazer um convite na vida. Porque o espaço dela tem 60, 70 pessoas já, e todos os dias vem 3 a 5 indicações, 3 a 5 indicações, 3 a 5 indicações. E aí o que começa a acontecer? O próprio EVS vira o organismo vivo de convidar a gente. Que é o melhor cenário de todo mundo, não é verdade? Que é o foco total dessa sala aqui, é chegar na explosão. A explosão, anota aí, são 9 meses na pressão. A mesma pressão que uma pessoa colocou 1 a 2 meses para ter a administração ali, pagar as contas e ganhar 2 mil, se ela continuar a mesma coisa, ou seja, não são seres humanos extraordinários, são pessoas normais, com a mesma ferramenta que está fazendo, só que colocou pressão durante 9 meses. 9 meses não tem jeito. Bum! Explosão total. Só que hoje aditiva muito mais com o Instagram. Por isso que vai lá para 100 VIPs, aí o espaço pode explodir. Explodir mesmo.
posta toda hora resultado com o cliente, marca o cliente, resultado, a pessoa comprometida com o desafio, assim sucessivamente, tá? Então, essa filosofia aí não tem muito a ver só com BC, tá entendendo? Tem a ver com um certo feeling que nós começamos a pegar. Cara, por que que uma pessoa saiu de 0 para 12 mil? Eu e a Cris, a gente não saía da rua até voltar para casa com R$ 1.000 de faturamento. E eu estou falando isso muito sério, porque eu vejo pessoas que tomam a decisão de fazer negócio da Herbalife, sabe? Pai de família, com um filho para criar, toma a decisão de abrir um espaço vida saudável e não tomou a decisão de voltar para casa com faturamento. Não é tomar a decisão de ir para o EVS atender cliente, é tomar a decisão de voltar para casa com faturamento. Então, a nossa filosofia é muito mais voltada para faturamento e não apenas somente no número de clientes. Só que se você está ali convidando, o que começa a acontecer? Daqui a pouco pimba, momento. Daqui a pouco pimba, 60 VIPs. E qual ser humano no Brasil que em 6 a 9 meses, ganhando ali 10 mil líquidos só com EVS, não fica feliz no Brasil? Para pensar. E é por isso que o primeiro grande passo é sim focar na alavancagem. Por quê? Porque nós não ficamos 35 VIPs, 65 VIPs para sobreviver, gente. Anota. Você chega à explosão para você duplicar o mais rápido possível para 3 pedras e virar get, o mais rápido possível para ter logo 5, 6, 7 pessoas na primeira linha abrindo EVS e chegando à explosão rápido para tu chegar a get 2.500 ROI, como esse casal incrível aí, Nick e a Bárbara. Chegar o mais rápido possível. Se você está com uma pedra, 2 pedras, o que acontece? Você tem que criar um novo momento no teu EVS, 35 VIP. Aí, quando tu criar 35 VIP, estatisticamente, você vai ter 1 a 2 pessoas abrindo EVS. Se tu chega logo a 60, sabe, volta com bolha no pé, volta para casa com bolha no dedão de tanto fazer protocolo, não sei qual ferramenta que vocês fazem, não importa. Faz o que a liderança faz, mas com intensidade durante um curto período de tempo. O que vai acontecer? Você vai explodir os seus números. Você vai explodir os seus números. Acredita no que eu estou falando. Se você é uma pessoa que até o dia de hoje não estava acreditando em você, escuta o que eu estou falando para você. Não é você, são seus números. O Jim Rohn já falava, se você não tem muita habilidade, compensa com os números. E aí a gente vai falar um pouquinho agora do que revolucionou o nosso negócio quando a gente tinha 3 meses de Espaço Vida Saudável. Janeiro de 2013 foi o mês que a gente comeu o cuscuz, ganhamos R$ 3.572 líquido com o EVS. Foi um mês completamente desafiador, mas que pegamos todo o líquido, jogou para dentro da Herbalife, produto, porque a gente começou um Espaço Vida Saudável com 400 e poucos pontos na prateleira, um casal louco com 4 filhos, sem nenhuma receita de vida de pai, de mãe, de nada, de emprego, de nada. Hoje eu posso contar assim com uma certa alegria, mas no momento não era desesperador, porque quem tem a visão não está desesperado, gente. Mas era assim, era uma coisa assim, caraca, todo dia era uma emoção. Todo dia tinha que voltar com faturamento, não tinha mínima possibilidade que se não voltasse com faturamento, não tinha comida em casa, gente. Aí no segundo mês fomos para 7.200, por quê? No meio do segundo mês, para o final, tinha muito aquela coisa de dar 4 dias, né? Que não sei se tem algumas pessoas antigas aí que você dava 4 dias, ia na casa da pessoa, fazia o NRG, o chá, o shake, aí voltava, aquela coisa, né? Era um trabalho absurdo. E aí eu e a Cris olhamos um para a cara do outro e falamos assim, cara, se a gente der 5 dias dentro do EVS, que hoje é o projeto 3 dias do Grupo BC, né? Inclusive, eu estou pela primeira vez na história de todo o nosso grupo compartilhando para o grupo do Nick, né? O que de verdade a gente faz para lotar o espaço logo em 20 a 30 dias, né? E porque eu conversei com a minha esposa, a gente chega um momento da nossa vida que a gente faz tanta coisa para dar certo e o negócio dá tanto certo que chegou um momento agora de a gente realmente compartilhar, tá entendendo? Não porque é criação nossa, não é por causa disso, é porque a gente começou a relembrar como a gente estava no segundo mês e o que essa ferramenta fez para a gente. Revolucionou nossa vida. A gente terminou o segundo mês com R$ 7.200 de lucro. Por quê? Nós passamos a dar 3 dias de graça, 5, né? Começou com 5 dentro do EVS. E nos tornamos, porque não adianta você dar 3 dias de almoço no EVS, gente. Tem todo um círculo por trás dessa forma de lotar o EVS rápido.
Porque senão você só dá produto. É a forma como você recebe, a forma como agrega valor, a forma como você fecha faz toda a diferença. E aí a gente foi na rua, eu lembro que foi 270 e poucos projetos que nós demos, mas teve muitas pessoas conhecidas ali, né, do banco e tal, e nós fechamos, teve 52 visitantes. E um dia, eu e a Cris descemos para a rua, fechamos 270 projetos. Não, desculpa, 270 projetos foi o segundo espaço nosso. Foi 200 e pouco, não lembro quanto. Foi mais de 200. E aí foram 52 visitantes. Nesses 52 visitantes, 3 dias depois, que na verdade na época era 5, né? Na sexta-feira, nós tínhamos feito nessa semana quase 10 mil de faturamento. Isso revolucionou a nossa vida, porque a gente ficou tão animado com o negócio que a gente falou, agora vamos duplicar. E aí, no terceiro mês, foi para 9.200 líquido, nosso lucro. Você imagina, assim, em 3 meses, sem nada para fonte de renda, nada, você passar de 0 para 9.200 líquido, né? E aí, no sexto mês, foi para 12.900 líquido. E aí foi quando a gente começou do meio, né? Nada, não estava focado só em IVS. Nosso primeiro mês que a gente comeu cuscuz, nós fizemos 8.600 pontos de volume. Ou seja, estava venda e recrutamento funcionando. Venda e recrutamento funcionando. Não importa o que estava acontecendo, circunstância. Eu vejo que tem muito supervisor em equipe mundial que fica olhando para a circunstância. Se você olhar para a circunstância, você não vai avançar no negócio. Você tem que olhar para o teu PIN. Qual é o PIN que você quer chegar no final do ano de 2019? Você só tem que olhar para isso. Começa a construir, começa a focar e foca na alavancagem. E aí foi o que depois veio a se tornar o projeto 3 dias, que a gente começou a lotar os espaços de uma maneira absurda. Esse foi o primeiro ponto. E aí o segundo ponto foi quando o segundo cenário, foi quando a gente começou a ter algumas pessoas que meio que estavam tendo dificuldade para fechar o número do projeto, né? E nós tivemos a segunda sacada, que eu louvo a Deus, que foi tudo ideia dele, que veio para a gente, que foi o grupo de projetos. Foram 5 pessoas, cada uma dessas pessoas tinha EVS, e essas 5 pessoas tinham a meta de fazer 100 projetos por semana. Só que, na verdade, cada uma dessas pessoas fazia apenas 25 projetos por dia. Então, ficava muito mais fácil do que fazer 100 sozinho na semana. Eles se reuniam os 5 e faziam 25 cada. Resumindo a história, no final da semana tinha 500 nomes de pessoas que foram presenteadas para ganhar 3 dias de nutrição dentro do Espaço Vida Saudável, 500 nomes. A gente revolucionou o negócio e viramos 7.500 ROIs com esse grupo de projetos. Foi uma revolução. Assim, foi uma lotação máxima dos Espaços Vida Saudável. Quando a gente lotou o WhatsApp do nosso grupo de contato, o que aconteceu com o funil do grupo? Explodiu o número de contatos, explodiu o número de agendamentos, né, que é o WhatsApp enviado, e explodiu o número de apresentação, de bioimpedância. O que acontece? Explodiu o número de fechamento. E a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso, que é a mesma coisa, não vou redundantemente repetir, é a mesma coisa, só que agora você vai pegar 10 mil de foco líquido e dividir, vou pegar o número da nossa cartela mais barata aqui, tá? Que é 345, que é uma cartela de 15 dias. Aqui, a cada 3 bioimpedância, uma pessoa fecha uma cartela de 15 dias. Ou seja, é um número bem negativo também. Então, o custo 172, o lucro 172. E a gente vai pegar o lucro líquido de 10 mil reais, lucro líquido de 10 mil reais, e dividir pelo lucro da cartela. E vamos chegar a um número mágico de 58 VIPs. Anota isso aí, gente. 58 VIPs. A gente chama a cartela no espaço de VIP porque todo mundo quer ser VIP, não é verdade? E aí, a gente vai chegar aos números do seguinte. Mudou lá o título CLP, mas é EVS, tá, gente? O número é diferente. Quantos agendamentos eu preciso ter para ter 3 no EVS? Aí, você vai ter que enviar 24 ao WhatsApp. Então, são 24 contatos. E aí, nós chegamos no script mágico, né? E usando todas as técnicas, acho que não foi nem muita técnica, foi muita vivência nossa, minha e da Cris, e aprendizado também da Herbalife. Esse script é mágico. Esse script aí estou dando em primeira mão para o grupo Nick e Bárbara e todos os participantes. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, esse script mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida.
Oi, só uma informação, sou empresário, estou inaugurando um espaço Vida Saudável, estamos presenteando com 3 dias de almoço saudável, pessoas que a gente escolher. Parabéns, você ganhou. A pessoa abre um sorriso absurdo, tem técnica nesse script, e vou enviar a gratuidade para você pelo WhatsApp, e chegando lá você mostra o WhatsApp, é 9, aí a pessoa fala, não, tal. Você pega 24 telefones desse, WhatsApp, de pessoa estranha na rua, em 45 minutos. E é incrível, porque o script, ele trabalha com 4 leis. A lei da autoridade, sou o empresário, porque se você vai para a rua e aborda, olá, sou um coach do bem-estar, da Herbalife, as pessoas, pô, é legal, mas talvez a cada 5, somente 1 ou 2 vai dar atenção. Não é porque é ruim ser coach do bem-estar da Herbalife. Você tem que entender o mercado. O que fez a gente revolucionar nosso negócio foi parar um pouco só de agir como Herbalife e olhar para o mercado empresarial e falar como que eu vendo isso para uma maior massa. Porque se eu vender somente para as pessoas que buscam o shake da Herbalife, é um pequeno período, quantidade. Aí eu vou estar o quê? Trabalhando só para pessoas que já frequentou outros EVS? Não. E uma regra, gente, anota, regra. Se você iniciar o script e a pessoa fala que já frequentou outro espaço Vida Saudável, você fala, então continua lá, parabéns, e acaba o script. Isso, tem algumas pessoas do nosso grupo aí, podem até falar aí, a gente é muito rigoroso com isso. Por quê? Porque se o cliente é do outro espaço, é do outro espaço. A pessoa fez o trabalho de lá, ele que continue lá, ponto final. Não vou dar 3 dias para ninguém. Deu para entender? Então, oi, sou empresário, aí a pessoa para. Ah, não, desculpa. Oi, só uma informação, aí a pessoa para. Aí a lei da autoridade. Sou empresário, estou inaugurando o espaço Vida Saudável, estamos presenteando, olha aí, a lei da reciprocidade. Por quê? No momento que você fala presenteando, ela fala, opa, será que eu vou ganhar? O subconsciente dela fala, opa, e aí com 3 dias de almoço, pessoas que a gente escolher, nesse momento, o tico-teco dela tá batendo assim, caraca, eu preciso ser escolhido, eu preciso ser escolhido. E ela, o ser humano dela, que caraca, tomara que eu seja escolhido. Dentro dela, ela fica na boa, mas dentro dela, a programação neurolinguística desse script é tão poderosa que ela vai lá no subconsciente dela e fala para ela querer ser escolhida. Resumindo a história, quando a gente fala parabéns, você ganhou e dá um sorriso, a lei da coerência. O que é a lei da coerência? Já que eu fui escolhido, e aí você fala, vou enviar gratuidade para você pelo WhatsApp, seu número é 9. Quando você fala 9, pronto, ela dá o WhatsApp. É infalível. E aí a gente chega ao número de cada uma abordagem, um telefone. Esse script aí pode tirar print, quem quiser depois eu mando para vocês. E agora vamos ao lado, porque foi falado o seguinte, primeiro, de lotação de EVS. Segundo, de aumento de faturamento dentro do EVS. E aí, para você aumentar o faturamento do EVS, tem 2 escolhas. Ou a gente trabalha muito forte com produto fechado, que é o quê? A gente trabalha. Mas só que a gente trabalha produto fechado dentro dos desafios. Para eu vender um Fiber Bond, para eu vender um chá, o grupo, a gente vende, mas é mais para os clientes que já estão no EVS, já fizeram o bioimpedância, já fez a avaliação comigo para fazer desafio, não fechou, beleza, aí vai. Mas nosso primeiro foco, anota, nosso primeiro foco com a pessoa é fechar o desafio. Se você fecha 10 desafios, você faturou 23 mil reais, independente de cartela. O que começa a acontecer? Automaticamente você explode o faturamento. Só que agora, com essas novidades da Herbalife, a gente meio que deu uma implementada em áreas que faturem sem o cliente sentir. Ou seja, o objetivo, 60 VIPs com seca. Mas aí depois vem muffin, vem waffle, pó delicioso, que a gente chama de pó delicioso, aquele pozinho, né? As barras de proteína, sopa, trufa, tudo que vocês conhecem. Tá entendendo? Então, o que começa a acontecer? A gente começa a explodir o faturamento, mas sem só focar apenas em vender um Fiber Bond, em vender um chá. Tá entendendo? E aí, automaticamente, a gente explode dos 2 lados. CLP, que é, na verdade, o desafio 90 dias, e os extras. E aí, o que acontece? O segredo é continuar. E quando você chega na questão do momento, voltando aqui naquele gráfico, quando você chega aqui no momento, com 35 VIPs, com todos esses extras, quando você chega no momento de 60 VIPs, com todos esses extras, olha o que começa a acontecer. Isso aqui eu estou falando de lucro líquido, gente.
Lucro, lucro líquido, tá entendendo? Então, por isso que é muito importante você lotar o espaço rápido. Então, é muito importante. Agora, vamos falar sobre ampliação disso, para que você use isso, mas, na verdade, de uma forma que você prospere, né? Primeiro, você tem que ter uma clareza, né, em relação à agenda. Isso a gente compartilha com o nosso grupo. Eu e a Cris, a gente trabalha muito forte com o grupo, não somente na área financeira e de negócio, a gente trabalha com as áreas de familiar, enfim, é uma coisa que tem muito tempo aí para falar, mas coloca a área aí da sua vida, familiar, física, e coloca o objetivo para essa semana. O que acontece? Você inicia uma semana poderosa demais, porque você tem objetivos para cada área da sua vida. O problema disso é que você vai se tornar uma pessoa extraordinária. Área espiritual, área familiar, área social, área física. Porque imagina se você for apenas uma pessoa que é muito bom em EVS, é muito bom de chegar ao próximo PIN, mas que a família está ruim, que a área espiritual está ruim, entendeu? Então isso aí é só uma dica, é um tip. Pega isso aí, quem quiser depois eu compartilho com vocês, mas inicie sempre as suas semanas com algo extraordinário. Motivação, é melhor você tentar algo do que vê-lo funcionar. Isso aí, esse cara, eu sigo muito esse cara, o Mark Zuckerberg, que é realmente um cara revolucionário, né? Bill Gates, eu sou da área informática, eu fui engenheiro da Microsoft, então esse cara não é um ídolo, porque eu não tenho nenhum ídolo, mas é uma pessoa que eu admiro muito. E isso é uma coisa que ele sempre fala, as pessoas têm sempre medo de mudança, mas as pessoas tinham medo da eletricidade e ela foi inventada. Olha os Fit Campo aí falando pra gente coisas que a gente nunca tinha, caraca, 140K. Então a gente está entrando numa revolução muito forte, tá entendendo? Algumas pessoas sonham com sucesso, enquanto outros acordam e trabalham duro. Quando eu falo trabalhar duro, é melhor você trabalhar duro durante 6 meses e resolver sua vida, durante 2 anos e resolver sua vida, resolver mesmo, do que ficar sempre postergando o trabalho duro da Herbalife. Não adianta você ter o melhor EVS, não adianta você ter o melhor box, não adianta você ter o melhor, ter o melhor tapete no EVS, ter o melhor cadeira no EVS, tá entendendo? Não adianta. Acho que o que principal mesmo é você tomar uma decisão, cara, vamos para o trabalho duro? Porque é o seguinte, todas as franquias, todos os negócios, eles têm tudo menos uma coisa chamada trabalho duro de rua. Nós não temos nenhuma carga trabalhista, nem funcionário, nada que seja desvantagem dos mercados tradicionais, mas é o que eu falo para o grupo aqui, a gente só tem uma pequena desvantagem, rua. Ah, não, mas agora eu posso fazer o protocolo, Instagram, tudo mais. Ótimo, se identificou com a ferramenta, está fazendo, continua. Porque não importa a ferramenta, importa é qual a consistência e os números altos que você vai fazer durante o processo de 6 a 9 meses. Esse é o detalhe. É o que você faz, porque se você encher o funil, a coisa vai chegar lá no lucro líquido forte, entendeu? E isso aqui é o que eu desejo para todo mundo. É chegar ao nível desse casal aí, Nick e Bárbara, que é o nível que mudou a nossa vida, né? A gente chegou a esse nível aí em 1 ano e 8 meses depois de ter iniciado o EVS, e foi incrível, gente. Como que os 6 primeiros meses de impulso, de pressão, de alavancagem dentro do EVS foi vital para chegar a ganhos, por exemplo, de 1% da nossa população. Você tem noção que daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você pode estar ganhando o que 1% da população brasileira ganha só porque você colocou foco na pressão genuína de explodir o seu EVS? Você tem noção quanto isso é poderoso? E é muito importante você entender o que a gente entende sobre passos para você chegar a esse nível. A primeira coisa é explodir o seu EVS o mais rápido possível para 45 VIP. Essa aí é a seguinte, Bruno, tá bom, gostei do treinamento, eu quero saber o que eu faço para começar. É isso aí. Explode seu EVS para 45 VIP. Coloque um objetivo de ter 45 cartelas dentro do seu espaço Vida Saudável. Cartelas. 20 dias. Eu não sei quanto é seu acesso aí em Vitória. Pega o acesso, multiplica por 20 e fecha. Cria um extra. Você senta com a sua liderança, eles vão, né? Se vocês com certeza já devem ter cartela aí. Segunda coisa, 5 espaços de primeira linha ativos. Não espera ter 45 VIPs para ter 5 espaços de primeira linha. A dica que eu dou é: coloque 10 pessoas de primeira linha nessa extravaganza. 10 pessoas de primeira linha no seu volume pessoal
dentro da extravagância. Nós temos muito tempo ainda, tempo gigante, para a gente colocar um convite comprado em cada uma dessas primeiras linhas. Amigo, mãe, pai, tio, primo, pessoas que vão sair da extravagância. Estatisticamente, vamos dizer que de 10, saem lá 5 novos EVS. Isso é alavancagem. Isso é pensar de forma grande. É a forma como os ricos pensam. Eles pensam em como alavancar o tempo dele. Se você não usa extravagância, não tem problema nenhum. Até o final do ano você pode ter 5 primeiras linhas ativas, mas você vai ter que montar o EVS, explodir o EVS, gerar, né, apresentações de negócio. E todo o poder da extravagância que seria funcionado para você, na verdade é você que vai ter que usar o poder. Vai ter que fazer igual o Bruno e Cris, né? Vamos embora. 6 meses, apresentar de negócio, bum. Agora vai botar na extravagância, aí impulsiona. Mas você está nas portas de um maior impulsionador de cheque de royalties da história que esse Brasil teve nos últimos 25 anos de Brasil. Por que eu estou falando isso? O que vai ser lançado na extravagância, você vai se rasgar todo se você não tiver 10 primeiras linhas novas, né? As primeiras linhas que você tem, não. São as primeiras linhas novas. Gente, eu estou com todo o coração aqui falando para você. Escuta o que eu estou falando. Bota em prática todo esse treinamento, mas se existe um momento para você criar um impulso, para você colocar 10, anota aí 10, bem grande no seu caderno, 10. Faz assim com a mão todo mundo que está aí focado. 10 primeiras linhas novas dentro da extravagância. O que vai acontecer? A possibilidade de você sair de lá com 5 espaços sendo abertos assim, na hora, é muito alta. E não adianta a gente abrir espaço, né? Ajudar a pessoa, ajudar não. Ensinar a pessoa a dar certo. Eu não vou lá fazer trufa para ela, eu não vou fazer lá nada para ela. É uma empreendedora, é um empreendedor que tem que, como é que eu posso dizer? Aprender todos os passos de montagem de EVS sozinho. Mas na hora de implementar para lotar, é com você. Terceiro, ser equipe mundial ativo. Isso tem que estar um foco. E eu vou te falar uma coisa, coloca uma data aí. Até setembro de 2019, você tem que estar com o teu equipe mundial fechado, ativo. Sabe por quê? Para você estar junto com a gente no retreat de tabuladores em outubro. Foco total, gente. Se você não está focando na sobrevivência, está focando na construção e está focando na alavancagem, foco total, equipe mundial ativo. Então você fica assim, é um plano muito simples. Qualquer pessoa daqui pode virar guest 2.500 royalties até o final do ano. Vai explodir o seu EVS? Vai. Mas vai explodir o EVS até a extravagância? Não. Agora você tem que focar em explodir o EVS, início de mês de maio, já coloca logo com 200 projetos para dentro do EVS, explode o EVS, mas concentra a sua cabeça e colocar 10 primeiras linhas lá na extravagância. O que vai acontecer? Automaticamente você vai sair de lá com os passos montados e automaticamente você vai sair de lá equipe mundial ativo, porque os royalties vão ser consequência do seu trabalho de colocar as pessoas na extravagância. Desses 2, desses 5 que vão abrir o espaço, o que vai acontecer? 2 vão ser pessoas mais caídas diretamente por recrutamento. Para condução de ampliação de organização. São pessoas que desses 5, já tem uma caída e eles vão qualificar equipes mundiais ativas e ponto. Você tem 2 linhas de equipe mundial ativo, virou GET 2.500 royalties. 5 pedras, 2 linhas de equipe mundial ativo, GET 2.500 royalties, 20 mil líquido de cheque e, óbvio, de acordo com o empenho e dedicação de cada um e de grupo, tá ok? Então, queria compartilhar o último slide desse treinamento para falar de uma coisa que é a minha paixão. Não adianta você ter muito dinheiro e não saber o que fazer com esse dinheiro. É a administração financeira. Então, muitas pessoas elas gastam o dinheiro que não têm para comprar as coisas que não precisam para impressionar as pessoas que não gostam, né? Isso é uma frase já antiga, mas aí descrita pelo Will Smith. Então, vou deixar 10, não vou dizer regras, mas 10 conselhos do Bruno e da Cris, que a gente dá isso para todo o nosso grupo. A primeira, viva abaixo do seu padrão de renda. Eu não quero deixar ninguém assim incomodado, mas eu vejo muitas pessoas trocando de PIN na Herbalife, já direto trocando de carro, já direto trocando de casa. Eu tenho 18 anos de cadastro na Herbalife, a Cris tem 23 anos de cadastro na Herbalife. Eu vou te falar, tomem cuidado, sejam sábios, viva abaixo do seu padrão de vida. Se existe uma riqueza para supervisor e equipe mundial, é estoque. Convite de STS, convite da extravagância,
e já antecipar, mesmo não qualificado, mas com a certeza que vai qualificar as suas passagens aéreas e seu convite do Retreat Tabulador. Isso é riqueza na Herbalife. Enquanto você não tiver isso como sua prioridade, você vai ser, de uma forma ou de outra, levado a pensar que você precisa de um novo celular. Eu sei que choca, mas o primeiro celular smartphone que eu e a Cris tivemos foi depois de Get 2.500 ROI. Nós fomos um casal que teve duras lições na área do dinheiro. Né? Já compramos estoque, vendemos no Repom, uma série de vezes. Então a gente já passou por tanta coisa por falta de sabedoria própria. Não tem nada a ver com a Herbalife, tem nada a ver com o negócio. Sabedoria própria. Empreendedor que está sendo formado. E viver abaixo do padrão de vida é uma obsessão minha e da Cris. Só você ter... Gente, nós somos milionários, 7.500 royalties da Herbalife. Meu carro é um Logan. Nossa prioridade é poupança de 46%. Tem filho, tem propósito, tem patrimônios a ser construído. Então, calma. Se você está casado e está com o teu cônjuge aí do lado, você tem que olhar para ele, dá um beijinho agora e falar, calma, vai chegar a hora. Sapato novo. Mulheres, calma. Né? Homens, cuidado. Nós somos mais propensos a gastar dinheiro, né? Aquela coisa de se mostrar. Não preciso de uma blusa da Lacoste, né? Cuidado com isso. Tá? Não vou passar muito tempo com isso, mas pílulas de sabedoria, tá? 2, poupe 10% do seu lucro. A decisão mais importante de um ser humano na área financeira é a decisão de quanto que ele vai poupar e não de quanto ele vai ganhar. Vou repetir, hein? A decisão mais sábia e mais decisiva de um ser humano é o percentual que ele vai juntar do que vai entrar. Porque vou falar uma coisa para vocês, vocês estão na Herbalife. Vocês vão ganhar rios de dinheiro na Herbalife durante esses 10 anos, próximos 20 anos. Rios de dinheiro vão entrar na sua conta. Muito mais dinheiro do que você um dia sonhou ganhar na sua vida. Pode ter certeza. Às vezes a gente fica olhando o cheque que entra, a gente fica assim, meu Deus do céu, onde que estava esse dinheiro? Porque para um casal com 4 filhos que 6 anos atrás estava dividindo um cuscuz, é surreal, gente. É surreal a gratidão que a gente tem pela Herbalife. Mas tem que tomar a decisão antes de ter o dinheiro do percentual que você vai juntar. Antes de ter o dinheiro. Deu para entender, gente? Tem que ser muito antes isso. E isso é a coisa mais importante. 3, doe dinheiro, decida onde, porque isso aumenta o fluxo. Eu não vou passar muito tempo nisso, isso aí já mexe com muitas crenças, mas quando você dá, você recebe. Você quer atenção? Dê atenção. Quer amor? Dê amor. Quer dinheiro? Dê dinheiro. Isso é lei, são leis universais. 4, invista em estoque alto. Gente, se você é um supervisor em equipe mundial, não tem 4.000 pontos no estoque, essa tem que ser a sua prioridade, você está na fase de construção. 5, invista em mentalidade financeira. Toma muito cuidado com esses cursos. Curso de coach, curso de não sei de quê, curso de não sei o quê que vai lavar a sua mente para você ser milionário. Melhor curso que existe é curso de Jim Rohn, curso de Mark Hughes, curso extravaganza. Eu não tenho nada contra, nada absolutamente contra, mas tudo tem sua hora. Acabamos de fazer uma formação de coach de business internacional, mas tudo tem a sua hora. Sabe? É um dinheiro que não faz falta. Vamos lá, vamos passar. O que vai fazer o feriado? Não tem evento da balada? Vamos lá, tchau. Não é o momento agora de construção. Calma, vai chegar a hora. Entendeu? 6, até Get 2.500 ROI, invista no negócio. Você vai ficar assim, investe, lucra, investe, lucra, investe, lucra, investe, lucra, investe, lucra. Tem noção que a gente passou por um desafio, por exemplo, acho que foi no 2º mês, né? Foco total em construir estoque. A gente começou o EVS com 400 pontos. No 3º mês, a gente tinha mais de 4.000 pontos. Foco total em construir estoque. Vamos fazer uma festa shake com, centavos no bolso. Mas vamos lá. Temos que investir no grupo. Não, agora investimos em estoque, pagamos aluguel, estamos aqui, vamos ficar na nossa casa aqui. Ai, meu Deus, graças a Deus, eu estou sobrevivendo. Porcaria nenhuma. Vamos embora. Pega o único centavo que tem no bolso. Vamos lá fazer festa shake lá no Raico Park, não sei da onde, mas vamos. Tá entendendo? Tem que investir no negócio. E negócio não é EVS só. Negócio não é só o estoque. Negócio é negócio. Negócio é investir seu tempo no novo supervisor, investir sua gasolina para fazer 100 km, para fazer um HOM, que seja. Os grandes líderes da Herbalife do Brasil e do mundo são pessoas que construíram assim, na verdade?
7, após 10 mil por mês, invista em ações. Isso aí é um conselho que eu dou, mas assim, é de pessoa para pessoa. Eu dou esse conselho para o nosso grupo, porque para mim, que trabalho no mercado acionário, é o investimento mais forte, né? No prazo de mais anos. 8, continue com o mesmo padrão até você qualificar presidente. Isso aí está uma pessoa na conferência que dá esse exemplo. 9, meta 1 milhão de patrimônio. Anota, você tem que ter sua meta de 1 milhão de patrimônio. Jim Rohn falava isso. E a meta 2 é 10 milhões rendendo. E aí você está aposentado mesmo, porque 10 milhões já te dá aí uns 80 mil reais por mês, independente de cheque de royalties, e a coisa vai ficar fora de controle. Por quê? Você pode construir isso nos próximos 10 anos. A gente está fazendo uma análise aqui que a gente deve chegar a esse patrimônio aí em 2025. Tem noção? Mas por quê? Muita coisa está sendo colocada para depois, para a gente chegar na meta-alvo, no lado financeiro, tá, gente? Porque o lado financeiro, você tem uma coisa, ou o dinheiro te domina, ou você domina o dinheiro. Você tem que tomar cuidado com isso, porque se algumas coisas estão se repetindo, não adianta você ganhar 10 mil líquido no EVS, não. Resolve essas coisas. Porque você vai ganhar 10 mil líquido no EVS, se você tem um hábito de se endividar, você vai se endividar, ganha 10 mil, ganha 20 mil, ganha 30 mil. É possível uma pessoa ganhar 100 mil reais por mês e ter um custo de vida de 80? Tem. De ter um custo de vida de 100 mil? Tem. Por quê? Porque a pessoa não resolveu na fonte, lá no início, tá entendendo? Então é isso que eu queria compartilhar, o que você pode, né, acrescentar. Lógico que não é uma regra, não é a verdade, eu e a Cris não somos donos da verdade, queria mais compartilhar, de gratidão mesmo com o Nick aí. E, por último, gratidão aos nossos patrocinadores, a Jax e a Tatiana, são pessoas que, sem eles, a gente não teria, né, estado aqui, muitos momentos decisivos do nosso negócio, momentos que transcendem o negócio. Queria deixar minha maior gratidão aí a eles. Tatiana, que há muito tempo atrás foi dona de fazer um script com um cara doido lá do Rio de Janeiro, e hoje essa foto aí representa o que a gente construiu, não só patrimônio, né, mas nossas famílias juntas aí. Então um beijo no coração, Jax e Tati. Gratidão a esse gigante que vocês conhecem, ou pessoa extraordinária também, o Vinícius também, junto com a Rayane, porque todo casal, uma pessoa não é sem a outra, eu não sou nada sem a Cris, então é inacreditável. Gratidão total, casal Vinícius e Rayane, é impressionante. Gratidão a essas pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Porque o que é equipe? Equipe são pessoas que Deus coloca na sua vida para você ser melhor. Equipe não é um grupo de pessoas que Deus colocou na sua equipe para você ganhar royalties. Equipe é um grupo de pessoas que Deus colocou na sua vida para você melhorar. Então, se você está ainda se perguntando, mas por que eu ainda não tenho uma equipe? É porque Deus não colocou ainda 20 pessoas na sua equipe, porque você precisa melhorar algumas coisas. E aí melhora com o primeiro, daqui a pouco vem o segundo. Melhora com o terceiro, agora vem o quarto. Deu para entender? Isso eu descobri na minha vida, no negócio da Herbalife. Tenho gratidão a cada pessoa, inclusive as que não estão aí. Cada pessoa dessa tela eu tenho gratidão, porque me ensinou alguma coisa, ensinou a Cris alguma coisa. E hoje, se a gente está ainda na fase de muito aprendizado, eu tenho muita gratidão a cada pessoa dessa aí, né? O que somos nós se não fossem os produtos da Herbalife? E quem somos nós se não fosse o plano de marketing da Herbalife? Quem somos nós se não fosse a nossa equipe, né? Então, o PIN de 7.500 royalties representa cada pessoa dessa aí, que às vezes deixa uma criança, deixa mãe, pai em casa para participar de uma extravagância, para mudar de vida, acreditando na nossa palavra. Eu tenho certeza absoluta que todo esse grupo do Nick e Bárbara estão nas mãos de um casal que não só vai chegar à equipe de presidente da Herbalife, 15K, 20K, mas é um grupo de um casal que está projetado para formar novos presidentes na equipe. Esse casal não vai chegar a presidente. Eles vão formar milhares de presidentes na organização deles, porque eles têm os requisitos genuínos para uma pessoa ser da equipe de chairman, equipe de fundadores. Eles estão projetados, estão direcionados, e por muita gratidão que eu, minha esposa e todo o nosso time, Nick, eu falo Nick, mas falo Nick e Bárbara, porque alguém teve que ficar para o Nick vir também, né? Mas a gente está aí organizando para a Bárbara vir também, inspirar a mulherada. Mas muita gratidão, eu, minha esposa, temos
por vocês, ampliou muito o nosso horizonte em relação à simplicidade, à humildade e à forma genuína como vocês estão construindo o negócio, tá? Vai ser um prazer imenso estar em Vitória com vocês, tomando aquele chá verde mais breve possível. Tá bom, gente? Da minha parte é só, e gratidão maior ao Mark Hughes, porque sem eles, nenhum de nós estaria aqui, né? Então vamos dar uma salva de palmas aí, baixinho, acho que tá tarde, né? Baixinho pro Mark Hughes, porque ele merece. E da minha parte é só, não sei se o Nick quer compartilhar aí, eu não sei como é que tira da tela aqui. Acho que é... Galera, que incrível! Que nível de treinamento é esse? Estou aqui emocionado aqui, que realmente a gente tem muita sorte e um prestígio enorme de receber esse tipo de informação do cara incrível que é você, Bruno. Muita gratidão aí pelo que você está fazendo pelo nosso time. Essa capacitação aí foi mais do que um workshop, foi mais do que, né, até mesmo um grande evento como o Supermeet Extravaganza, porque são de pessoas que estão na prática aí fazendo acontecer e inspirando todo o Brasil aí. E eu só tenho que agradecer, fera. E parabéns a todos aí que estavam na sala. Então, mais uma vez, uma salva de palmas para esse cara incrível aí. Top! Nos vemos na Extravaganza, Brunão. E o que precisar, conta com nós, querido. Um beijo no coração e bora colocar mais um nesse evento que vai ser divisor de águas para o nosso negócio. Gratidão, meu fera. Galera. Manda um beijo para Cris. Bom certeza. Beijo, Bárbara. Fica com Deus, hein? Obrigada! Gratidão.